Eu me chamo Marcela e eu sou responsável pelo projeto Cinema e Memória, um encontro com o Brasil. Nos 2 primeiros meses de projeto, que foram agosto e setembro de 2020, eu fiz uma pesquisa bibliográfica. Então eu escolhi 2 pilares assim para me guiar nesse momento. O primeiro foi a memória e o segundo foi o documentário brasileiro. Como que eu fiz isso? Eu li artigos que tratavam do assunto memória, tanto sociologicamente, uma memória coletiva e cultural, quanto cinematograficamente. Isso já pensando o cinema de documentário como um instrumento, uma espécie de um instrumento para reflexão e criação de uma memória coletiva. A partir de outubro, eu iniciei uma pesquisa mais delimitada, com o objetivo de encontrar um tema-chave para guiar a curadoria dos filmes a serem exibidos no Cineclube. Portanto, durante esse período, além de assistir muitos filmes, boa parte deles indicação da Marília, minha orientadora na época, eu passei a ler textos sobre eles. Isso de artigos até críticas, análises em blogs e etc. Assim, o primeiro tema escolhido para guiar esse cineclube foi o documentário brasileiro como instrumento de reflexão e articulação política. Já em janeiro de 2021, tendo em vista a situação da pandemia, sem previsão alguma para o retorno às aulas presenciais, precisei adaptar o Cineclube para que ele pudesse acontecer remotamente. Então eu organizei 5 encontros semanais, tendo em média 1 hora cada, em que os filmes seriam vistos previamente e o encontro seria destinado ao debate. Organizei uma curadoria com 5 filmes, mas continuei a etapa de pesquisa. Então, em abril, eu percebi que não estava satisfeita, nem com os filmes escolhidos, nem com o tema, que nesse momento me parecia muito fechado, de certa forma, limitando a escolha dos filmes e, consequentemente, os futuros debates. Portanto, encaminhei uma pesquisa para uma mudança no tema do Cineclube. Eu busquei definir um tema que me desse a liberdade de tratar de vários assuntos em relação à sociedade, fazendo uso de filmes que também explorassem, de maneiras distintas, a própria linguagem cinematográfica. Em maio, foram abertas as inscrições para o Cineclube Reflexões sobre a Memória e o Documentário Brasileiro, com início no dia 18 do mesmo mês. A experiência do Cineclube foi muito proveitosa e gratificante. Tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que se interessavam pelo tema, de passar adiante o conhecimento obtido com a pesquisa e também de conhecer outras percepções em relação aos filmes. O último encontro aconteceu no dia 17 de junho. Eu tenho um comentário, assim, mas é mais sobre a oficina no geral, assim, eu queria muito, mas muito mesmo agradecer, de verdade, porque foi uma puta oportunidade, assim, de conhecer o cinema, tipo, do Brasil, sabe? Eu não tinha conhecimento, eu não assistia. Isso foi surreal, assim, para abrir a minha cabeça e até mesmo para me dar mais fôlego de pesquisar e de procurar e de saber quem fez, de saber de onde veio. Enfim, foi muito importante também para me fazer mais próxima da experiência da faculdade. Eu também gostei muito, Marcela. Acho que a sua escolha dos filmes foi muito boa. Achei muito bom, assim, né, conversar, porque sempre a gente tem uma interpretação, aí nas conversas sempre vai vir algum diálogo, alguma percepção que a gente não teve. Então, nesses debates, assim, é muito bom. Eu gostei bastante. Trouxe exatamente esse espaço da memória. Essa coisa de, tipo, você valorizar as histórias que não são contadas, entre aspas, assim, as histórias que não têm tanta visibilidade. Foi nesse mesmo período que iniciei minhas pesquisas em relação à construção do curta-metragem, já que a minha ideia inicial era constituída de entrevistas, que também, por conta da pandemia, não poderiam ser realizadas. Como solução, pensei junto à minha orientadora, neste momento, a Alessandra, em utilizar imagens de arquivo. Para isso, eu abri uma chamada pública de imagens divulgada em redes sociais. Já com as imagens em mãos, eu tive um novo desafio, que foi criar esse filme de uma maneira pessoal e coletiva ao mesmo tempo. O caminho que encontrei foi gravar minha própria voz, relembrando situações que vivi na universidade, em junção com uma montagem abstrata dessas imagens, criando uma espécie de filme-poesia que se parece um pouco com o próprio ato de relembrar as coisas. Para encerrar, eu quero agradecer à universidade pela oportunidade, à Pró-Reitoria de Cultura, e espero que vocês gostem do filme, que foi o resultado dessa pesquisa, e é isso.